Oi pessoal, olha eu aqui de novo com uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, uma notícia muito triste e uma outra muito boa, mas a primeira que eu quero compartilhar com vocês é a triste, porque depois eu compartilho a boa para dar esperança a vocês também e às vezes alguém que possa estar passando pelas mesmas coisas que eu passei e estou passando. Mas a notícia triste é que nós estávamos grávidos do nosso quarto bebê. Pra quem não se lembra e também não assistiu o vídeo sobre o nosso terceiro aborto, eu vou deixar aqui no card. Mas, né, nós temos os meninos, Luquinhas, o Dudu, e aí em 2022 nós tivemos uma perca gestacional de 12 semanas, que até o momento eu não sei, acho que eu nunca vou saber, se foi uma gravidez anembrionária, se foi um aborto espontâneo, eu realmente não sei, os médicos também não souberam me falar. Mas aconteceu em 2022. E agora, hoje é dia 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas, pós-carnaval. E nós sofremos o nosso segundo aborto. E aí, foi tudo tão rápido, porque Lucas, a gente tava numa expectativa muito grande. Claro, gente, que pode aparecer pessoas falando: ai, não sabia, se ela me falou, você tava grávida e tal. Gente, pelo amor de Deus, agora não é hora disso, eu quero evitar a fadiga de verdade. E a gente tava numa expectativa muito grande e minha menstruação é muito certinha. Eu achava que não, mas desde que eu tive essa perca gestacional em 2022, eu baixei um aplicativo e eu falei, eu vou monitorar, porque eu perdi, eu não sabia de nada, eu não tinha certeza de quantas semanas eu estava. Eu acredito que eu estava realmente de 12 semanas, mas pode ser que eram 11, não sei, porque eu não tinha um aplicativo para monitorar, para saber a data da minha última menstruação, para ter uma noção. Então, assim que eu perdi o bebê, eu cheguei em casa, eu baixei um aplicativo e falei, eu vou monitorar. Isso em 2022, agora a gente está em 2024, e eu tinha certeza de todas as datas. E esse aplicativo, inclusive, tem como você anotar sintomas, data de ovulação, data que você namorou, data de tudo. Tem como você colocar a data da sua menstruação, o dia que começou, o dia que terminou, data de tudo. E aí eu comecei a monitorar em 2022 e foi um baque enorme pra gente, porque, poxa vida, eu tinha tido 2 filhos, 2 partos normais, tudo bem na gestação, por que eu perdi? A gente não tinha explicação, e aí eu só disse, eu vou acompanhar pra eu ter certeza das coisas. E aí agora, né, a data da minha última menstruação foi dia 2 de janeiro, então eu estaria completando hoje 6 semanas e 1 dia, mas não chegou, né? Então, toda semana, todo dia, o Lucas, ele me perguntava, e aí, desceu? Eu tinha falado pra ele que tava atrasada. Ela, no máximo que ela já atrasou foi 4 dias. E quando ela atrasou 4 dias foi o tempo que eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ela nunca atrasa. De acordo com o aplicativo ele é muito certinho. Ele sempre me mostra a previsão. Olha, você menstruou agora, dia tal ela tá voltando. Então o aplicativo é uma coisa muito louca, sabe? Ele tinha as datas exatas. E aí, todo dia eu falava com ele, ele encontrava comigo na hora de ir embora, né? Eu pegava um ônibus, depois eu encontrava com ele, depois do trabalho. E aí ele fazia a pergunta clássica todo dia. E aí, desceu? Eu falava, não. E todos os dias ele me perguntava, aí, desceu? E eu falava, não. Aí ele falou comigo, faz o teste. E eu falei, não, eu vou esperar mais, porque pode ser que dê um erro no aplicativo. Pode ter mais de um ano que eu uso o aplicativo. E ele nunca deu erro uma vez, porque eu realmente atrasei 4 dias. Isso já tem uns 4 meses, 5 meses que isso aconteceu. O resto, o aplicativo sempre foi fiel. E nesse tempo todo eu não tomava anticoncepcional. Eu nunca fiquei tomando essas coisas. E aí, ele falava, faz o teste. Eu vou esperar mais um pouco. Até que quinta-feira, uma semana antes do carnaval, na semana passada, eu fiz o teste. Eu comprei o teste na quinta-feira. Foi uma semana muito agitada também, uma semana cheia de reuniões, trabalho, muita coisa. Na quinta-feira eu comprei um teste e lá fala que a gente precisa, o recomendado é fazer com a primeira urina do dia, né? Diz que é mais concentrada. Mas eu nunca fiz com a primeira urina do dia, a não ser do Luquinha, que foi o primeiro, porque eu sempre fui muito ansiosa. Então na quinta-feira mesmo eu cheguei em casa de noite, tarde da noite, fiz o teste. Eu vou fazer uma surpresa pro Lucas, mas eu não consigo, porque eu sou muito ansiosa e ele já tava me pressionando demais. Ele não sabia que eu tinha comprado o teste naquele dia. E aí eu saí do banheiro, contei pra ele.
E a gente ficou muito feliz. E aí, no outro dia ele falou comigo, faz o exame de sangue. E aí eu fiz o exame de sangue, fui no laboratório mais perto do meu trabalho, que era sexta-feira, fiz o exame de sangue. E aí o resultado saiu de noite, né? E aí ele, toda hora durante o dia, já saiu, já saiu. E eu também durante o dia olhando lá, mas tava escrito lá que ia sair de noite o resultado. Desse gente ansioso, né? Eu já sabia que eu tava grávida, mas eu queria saber de quanto tempo, né? Porque dá pra ter mais ou menos uma noção ali. Eu não sou médica, então é lógico que pode ser que eu fale um monte de coisa errada aqui. Porque eu tô falando que eu entendi lá. E ficou ao longo do dia todo olhando e nada de aparecer o resultado, porque falaram que ia ser só de noite, mas geralmente costuma adiantar. E aí eu cheguei em casa mais cedo, porque meu chefe liberou a gente, né? Sexta-feira de carnaval liberou a gente, porque já ia estar um caos as ruas. E a gente foi embora mais cedo. E aí cheguei em casa, aí sim, abri lá o site do laboratório, entrei lá, meu login e a senha e tava lá o resultado. Mas quando eu olhei para aquele resultado, eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque a dosagem lá que estava escrita, eu sempre estava acostumada que toda vez que eu estava grávida, tipo, tava com mais de 4.000, 5.300. E eu sempre descobri a gestação com mais ou menos 7 semanas, 6 semanas. E eu estava com 5 semanas e 6, 5, 4, 5 semanas e 3 dias. E deu o resultado do exame deu 1000 MU, não sei se é assim que fala. Deu 1000. E aí eu achei aquilo ali estranho e falei, pode ser que é porque é muito recente, tem muito pouco tempo. Aí eu fui pesquisar no senhor Google, né? O que significava 1000, a dosagem 1000, quantas semanas deveria ser. Aí lá tava aparecendo que eram 3 semanas. Falei, então pode ser por isso, porque é muito, muito, muito recente. Só que pra mim não fazia muito sentido, porque, como eu disse, eu acompanhava tudo no aplicativo, eu anotava tudo lá. Então 3 semanas pra mim não batiam. Falei, tem alguma coisa esquisita, ou então eu que não tô sabendo. Tudo bem, isso foi sexta-feira. No sábado eu comecei com um sangramento marrom. Muito, muito sutil, muito leve, muito pouquinho. Aí logo eu pensei, poxa, se eu estou de 3 semanas, pode ser sangramento de nidação, que é normal, não acontece com todas as mulheres, mas é normal. Inclusive do Luquinhas isso aconteceu comigo. E das outras gestações não aconteceu, mas do Luquinhas aconteceu, que foi o meu primeiro. E aí eu falei, é normal. E aí eu fui lá no Google, né, pra poder recapitular tudo, porque eu já não tava mais estudando sobre parto, sobre gestação, né, como eu estudava antes. E aí eu vi lá, eu tava falando no Google que é normal, o sangramento de nidação, ele é marrom ou rosa claro, e ele dura 3 dias. E tudo que eu tô falando aqui, por favor, não leve em consideração o sentido clínico, porque eu não sou médica, tô contando a minha experiência, então se você tá passando por algo semelhante, procure um médico. E aí eu falei, ok, hoje é sábado, primeiro dia, tá marrom, ok, é nidação. Domingo, o sangramento marrom aumentou, ok, tá bom, segundo dia. Segunda-feira, era aniversário da minha pastora e a gente ia fazer uma surpresa pra ela de noite no restaurante que ela tinha gostado. Ela não sabia que a gente ia estar lá, a gente e mais outras pessoas. E aí na segunda o sangramento aumentou e realmente era sangue vermelho vivo. E aí eu fiz uma teleconsulta pelo plano de saúde, fiz uma consulta online e aí eu tirei foto do absorvente, porque eu tava tendo que usar absorvente. Olha, e falei com ela, olha, no sábado começou muito pouco, e eu tanto que achei que era nidação, era marrom, e hoje aumentou e é vermelho vivo. Hoje é o terceiro dia. E ela falou, Rani, é melhor você ir presencial. Aí ela falou pra mim ir pra maternidade. E assim que eu desliguei o telefone, eu falei, fui na sala e falei com o Lucas, você ouviu? A médica disse pra gente ir pra maternidade pra poder avaliar isso. E aí o Lucas ficou muito nervoso, muito nervoso. Ele disse assim, Lohane, qualquer coisa que acontecer aí, eu vou marcar minha cirurgia e a gente não vai ter mais filho, porque não tem condição de ficar passando por isso toda hora. E aí a minha primeira reação foi que eu fiquei muito assustada. Eu fiquei tipo, nossa, porque o Lucas queria muito, a gente queria muito. Sei que a situação tá difícil, sei que o mundo tá difícil, mas eu também quero evitar a fadiga desses comentários, por favor. O útero é meu e nós temos um propósito muito grande em relação à família. Um propósito com Deus, sabe? Então, família é projeto de Deus. Não tô falando que a gente tem que sair botando filho no mundo sem condições de criar e tal, e responsabilidades, não é isso. Mas enfim, não é assunto desse vídeo. E aí o Lucas ficou muito bravo e ele falou, olha, qualquer coisa que acontecer eu vou marcar a cirurgia com coisa que é possível, assim, né?
Ainda mais porque ele é novo, eles não deixam fazer cirurgia nenhuma, vasectomia, sei lá. E aí ele falou, a gente não pode ficar passando por isso mais. E aí ele foi se arrumar, arrumou os meninos, eu me arrumei. E aí eu falei com ele, olha, você não quer já se arrumar? Porque isso era de tarde, de noite ia ser um aniversário de surpresa, né? Falando com a pastora, eu falei, você não quer se arrumar e arrumado? Porque aí dependendo, de lá a gente vai direto, né? E aí ele falou, não tem nem clima. E aí ele falou, também não sei se você vai demorar lá. E eu tava arrumando meu bolso. Porque eu tava ficando preparada pro pior, sabe? E aí ele falou, por que você tá arrumando a bolsa então? Aí eu falei que eu tava só arrumando, realmente. Eu tava colocando mais absorvente lá dentro, coloquei roupa extra. Aí a gente foi, até que eu consegui convencer ele, ele pelo menos levou um tênis. Porque qualquer coisa a gente ia de lá, da maternidade, a gente foi. E aí chegou lá na maternidade, demorou pra caramba. A triagem foi muito rápida, mas tinha umas 4 grávidas na minha frente esperando pra ser atendida no consultório. E essas grávidas, elas estavam ficando lá muito tempo, sabe? E aí o Lucas, ele não entrou, porque ele ia ficar lá dentro com 2 meninos, né? Não teve como, eu entrei sozinha de novo. Se você já assistiu o outro vídeo do meu primeiro aborto, eu passei por todo o processo sozinha, só depois de tudo, né? Todos os procedimentos que o Lucas chegou. E aí eu me vi ali sozinha de novo. E aí eu vi que era um processo que eu precisava passar com o Senhor, eu e Deus, de novo. E aí ele ficou lá fora no carro com os meninos. E eu cheguei lá, eu acho que ia dar 4 horas da tarde. Aí eu fui atendida, né? Passei pela triagem, mas aí eu tinha que esperar o atendimento médico. E tinha umas 4 grávidas na minha frente e isso levou mais de 1 hora. E aí a gente... Ele falou comigo assim, Rani, quanto tempo que essas grávidas que estão na sua frente está demorando? Quanto tempo em média elas estão ficando lá? Mas quando eu vi essa mensagem, eu já tinha entrado pra dentro do consultório da médica. E a médica, eu falei com ela que o que estava acontecendo, eu expliquei tudo de novo. E ela nem deixou terminar de falar, ela já falou, eu vou te passar pro ultrassom. Depois que você voltar aqui, a gente vê o que a gente faz. Ela me deu o pedido de ultrassom, eu entreguei na recepção e falei com ele, olha, o tempo médio das grávidas estava sendo de 20 minutos, respondi o Lucas pela mensagem. Mas só que eu entrei lá, não fiquei nem 2 minutos, já saí, agora eu vou fazer um ultrassom. E aí eu falei com ele, se você quiser pode ir embora, porque eu não sei quanto tempo vai demorar aqui, e os meninos ficam no carro, calor, e é perigoso na rua, por mais que era de dia, era carnaval, né, gente? Então, a gente não sabe, né, o que pode acontecer, né? Tem muita gente que vai pro carnaval pra fazer gracinha, pra roubar e tal, e ele tava com o carro aberto com 2 meninos na rua, 2 crianças na rua, então aí ele falou, não, eu vou esperar mais um pouco, então, já que você já foi atendido. E a gente foi, eu fui pro ultrassom. E aí foi aquele endovaginal que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Porque sempre quando eu descobri a gestação dos meninos, eu já estava com 7, 6 semanas, 8 semanas. E aí quando ia marcar o ultrassom, quando sempre foi pelo SUS, as meninas sempre já marcavam o abdominal. Porque aí eu já estaria com umas 12 semanas. Porque até o SUS marcar, eu já estaria com 12 semanas e não seria mais endovaginal. Seria abdominal. E aí eu fiz o ultrassom. E na hora que o médico colocou, né, o aparelhinho, eu logo olhei, fui uma médica na verdade, eu olhei pra tela e vi, né, lá o embrião tava se mexendo. E aí eu respirei, aliviada. Antes disso, eu só queria colocar uma observação. A minha pastora não sabia o que estava acontecendo, eu contei pra filha dela, porque era aniversário dela, eu não queria contar pra ela. E como a surpresa pra ela, a reserva no restaurante estava no meu nome, eu tive que contar pra filha dela, que também está grávida. Eu falei pra ela, olha, tá acontecendo isso comigo e eu tô indo pra maternidade. Fala pro seu pai, fala pro pastor pra ele orar aí, pra ele estar ciente. E aí ele me mandou mensagem e falou, Lohane, como que você está? E aí eu falei com ele, eu simplesmente respondi, sei lá, estou tentando ter 1 grão de mostarda de fé. E aí, assim que eu digitei isso, eles me chamaram, eu entrei por ultrassom, e aí o médico colocou o aparelhinho e eu vi um embrião, um bebê, né? E eu fiquei extremamente aliviada. Não consegui escutar o coração, mas eles conseguiram, porque é muito recente, muito novinho, mas eles conseguiram medir, que deu acho que 93 por minuto. E aí eu fiquei tranquila, e ao mesmo tempo eu não tava tranquila, porque eu falei, esse sangramento não é normal. E aí ela falou, olha, agora você vai voltar lá pro consultório pra médica ver o seu ultrassom. E enquanto eu esperava ela me chamar, eu procurei no Google qual o tamanho de 1 grão de mostarda. E aí eu vi que 1 grão de mostarda lá no Google tava falando que tinha 2 milímetros o tamanho de 1 grão de mostarda. E eu falei com o pastor que eu estava tentando ter
uma fé do tamanho de um grão de mostarda, de esperança, que tudo ia ficar bem. E aí, quando essa médica do ultrassom mediu, né, o embrião, ela colocou lá no laudo que ele tinha 3 milímetros. Então, eu tinha mais do que um grão de mostarda de fé. E aí eu vi aquilo ali e falei, uau, eu tenho mais do que um grão de mostarda, eu tenho um grão de mostarda e meio de fé. Então é possível. Aí ela me chamou, a médica me chamou, eu fui, entrei, falei com ela, né? Ela viu o laudo e falou, olha, seu colo é muito curto, pode ser por isso que você tá perdendo esses bebês. Porque toda vez que você vai, você fica o seu histórico ali, né? A primeira coisa que eles perguntam, quantas gestações? E aí eu falava, 4ª gestação. Quantos partos? Aí 2 partos. Normal ou cesárea? Normal. E o terceiro é aborto? O terceiro é aborto. Então, toda vez que passa pelo médico, eles perguntam tudo. Então, essa foi a minha 4ª gestação. Meu 4º bebê. E aí ela falou, olha, eu perguntei pra ela, eu preciso fazer um repouso absoluto, alguma coisa? Ela falou, olha, a única coisa que você tem que evitar é de ter relação. Eu vou te passar a vacina de anti-RH, que é a que eu tomei também. Em todos os meus partos, eu tomei essa injeção na hora da minha alta, porque quando o sangue do bebê, basicamente, o sangue do bebê é contrário da mãe, para que o seu corpo, depois, quando você engravidar de novo, ele não expulse, né? O seu organismo não cria anticorpos para poder expulsar. E como eu disse, não leva aí tudo aqui que eu tô falando na base medicinal, porque a cabeça não tá boa. Eu tô falando da forma que eu entendi. E quando eu perdi o meu terceiro bebê, a minha terceira gestação, eu também tomei essa injeção lá, porque se fosse por isso, né, eu tomei a injeção, então tudo bem. Os meninos, eu sou fator negativo e os meninos, eles puxaram o Lucas, eles são positivos. Então toda vez eu tomei essa injeção e, inclusive, na terceira gestação eu também tomei, quando eu tava com ameaça de aborto. E aí ela me deu, passou a injeção, eu tomei a injeção lá, uma injeção muito dolorida. E aí ela me deu um remédio, que eu não vou falar o nome do remédio, porque eu não quero que ninguém se automedique. Ela me deu um remédio que poderia ser administrado via oral ou vaginal, e aí ela falou que eu precisava administrar via vaginal. Era uma caixa com 30 comprimidos, ou seja, por 30 dias de noite eu tinha que administrar esses remédios, esses comprimidos. E uma coisa muito esquisita, né? Mas um remédio que foi caro, sem eu poder, né, pagar, mas eu paguei, porque eu falei, eu preciso já começar. E aí tá, fomos embora. Eu cheguei lá umas quase 4 horas, saí de lá umas 6 e pouca da tarde, a surpresa, né? Pra pastora era 7 horas, a gente tinha que estar lá no lugar 7 horas. E aí o Lucas animou e falou, tá bom, então vamos. Cheguei lá com uma cara não muito boa, né? Mas aos poucos eu fui me entretendo. E até porque eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo, né? Era uma noite de comemoração, de alegria, de festa, né? Então ninguém tava sabendo, ninguém nem sabia que eu tava grávida. As únicas pessoas que sabiam realmente eram os pastores. E aí, ninguém mesmo. Ninguém da família, ninguém sabia. E aí a gente foi, né, ficou lá um pouco e tal, fomos embora e eu falei, eu preciso passar na farmácia porque eu já preciso começar a administrar esse remédio hoje. E aí a médica falou, vou te passar os exames de primeiro trimestre, porque aí você vai amanhã cedo no laboratório e faz, porque aí não vai ter dado tempo da vacina, acho que chama imunoglobulina, um negócio assim, dela ter virado. Então você já vai amanhã e faz todos esses exames de primeiro trimestre. E eu esqueci o da urina, eu não coletei urina. Eu fiz jejum, tudo bonitinho, mas eu não levei urina. Então ele ficou pendente. Comprei o remédio naquela segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro. Eu comprei o remédio, já comecei a administrar o comprimido. No outro dia cedo fui lá, em jejum, fui no laboratório, fiz os exames. E aí a médica falou comigo. A médica me deixou totalmente cheia de dúvidas. Ela me perguntava as mesmas coisas várias vezes, porque ela era uma senhora, então não tô julgando pela idade, mas poxa vida, ela me deixou totalmente confusa. Tudo que eu falava pra ela me perguntava tudo de novo, as mesmas coisas, então eu fiquei completamente perdida. Na terça-feira, ela me mandou procurar ela em outra unidade, pra ela me encaminhar pro pré-natal de alto risco, mas eu não consegui encaixe com ela, então eu fiz uma teleconsulta, né, uma consulta online pelo plano de novo. E quem me atendeu foi a mesma médica que me atendeu ela me atendeu segunda, né? Segunda-feira. Isso era na terça, né? Na segunda-feira, a mesma médica que me atendeu na segunda online foi a que me atendeu de novo. Ela falou, eu tô reconhecendo você. E aí eu falei com ela, olha, eu te obedeci, eu fui na maternidade, mas eu saí de lá como se não tivesse ido, então eu tô totalmente perdida, não sei o que fazer, o sangramento continua, tô administrando tal remédio, tomei a vacina anti-RH. E aí ela falou, olha,
Se você tá com dúvida e essas coisas que você tá me falando, já tá fugindo um pouco da minha área, eu recomendo que você volte lá na maternidade. E, poxa, gente, a maternidade é muito longe da minha casa. Muito longe mesmo da minha casa. E aí, isso já era de noite, na terça-feira de noite, né? E aí, ela falou, vai lá. E a gente foi. Tivemos que voltar. Só que era terça-feira de carnaval de noite. Não tinha como o Lucas ficar lá fora na rua com o carro aberto com 2 crianças. Era perigoso. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que achar alguém pra poder ficar com os meninos. Pastor Rubem e Josinha ficaram com eles pra gente. Aí a gente foi de noite. E aí o Lucas entrou comigo dessa vez. E aí não tinha como fazer ultrassom, né? Porque não tem ultrassom de noite. E aí a médica fez o toque. Ela me passou totalmente segurança de tudo que ela falava. Ela falou, olha, eu não é pelo seu ultrassom, aqui tá escrito que é uma gravidez que tá evoluindo muito bem, tá tudo bem, só que você tá com sangramento e sai pouquíssimos coágulos. O coágulo que saía era tipo da finura da minha unha, sabe? Dessa finura. Era muito pouquinho, mas saía. E aí ela falou, volta amanhã, já vou te dar o pedido de ultrassom e amanhã cedo você vem e faz. Ou seja, quarta-feira de cinzas, eu já tinha que voltar a trabalhar normal. O Lucas ia pegar serviço meio-dia, eu ia pegar serviço 7 horas da manhã normal. E aí eu falei, ok. Né? Pelo toque ela viu que tava tudo bem, mas que precisava avaliar no ultrassom. Aí a gente foi embora, passou lá pra buscar os meninos, ficamos lá um tempo, conversando, distraímos. Outro dia cedo fui diretamente, novamente, né, pra maternidade, fui fazer ultrassom. E aí, eu ainda tinha uma esperança, sabe, porque se no meu primeiro ultrassom tava tudo bem, tava escrito que a gravidez estava evoluindo muito bem, só era um sangramento que pudesse ser algo que fosse controlar, sei lá, depois de uns dias ele ia passar. E eu tava tomando um remédio, o remédio que eu estava tomando, gente, administrando, ele não é pra curar possíveis causas de aborto, ele é pra tentar ajudar a prevenir. E o que a médica deixou muito claro pra mim na terça-feira, se tiver que acontecer, Lohane, infelizmente não tem remédio, não tem nada que a gente faça, vai acontecer. Esse remédio, ele é pra tentar te ajudar, tentar prevenir. Então amanhã você faz esse ultrassom na quarta-feira de cinzas, você passa pelo médico, e aí depois disso ele vai ver o que faz, né? Se às vezes é um procedimento de cerclagem, que eu não entendi muito bem o que era, mas me parece que é tipo costurar o colo, não sei. Eu pesquisei no Google depois pra tentar entender, porque minha cabeça já não tava boa. Era tipo, eu não sei se é o colo, costurar o colo pra tentar segurar a gestação, mais o remédio que eu já estava administrando. E ela falou, faz ultrassom e depois você traz o médico. Fiz ultrassom, entrei lá, né, apreensiva, né, mas com fé, porque tava tudo bem até então. E nesse período eu tava tendo uma leve cólica. Hoje, quarta-feira de cinzas, eu não estava tendo tanta cólica mais. E aí na hora que o médico, ele colocou o aparelhinho e eu fiquei olhando para aquela tela e eu não vi nada. Aí eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. E aí ele falando com a menina que tava digitando, falando, medindo meu ovário, medindo o útero, medindo sei lá o que ele tava medindo, falando com ela só as medidas e eu não tava enxergando nada. Aí eu falei com ele assim, doutor, eu não tô enxergando nada. E aí ele falou comigo, eu já te explico. E aí eu falei, eu já sei. Eu já sabia. E de novo, como eu falei, eu estava passando por esses processos sozinha. Porque eu fui sozinha, né? Fui de ônibus, o Lucas, ele precisava levar os meninos pra escola, depois ele precisava trabalhar, então não tinha como, a gente não tem com quem deixar. Então, infelizmente, as coisas são assim, a gente precisa se virar. E aí ele foi, depois que ele mediu tudo e falou pra menina todas as referências pra ela anotar lá no laudo, que ela tava digitando no computador, ele me falou, olha, Lohane, pelo seu primeiro ultrassom, eu tô vendo aqui que tava tudo bem, né? Mas pelo seu sangramento que você continuou tendo, provavelmente que o seu corpo já expulsou o embrião e não tem mais saco gestacional. E aí você fica tentando, tipo, meu Deus, sabe? Não é que os médicos são frios, eles são frios, eles precisam ser frios no sentido de, não de te dar... Eu não sei nem como falar isso. Claro que existem médicos humanizados, não tô falando que a conduta desse médico foi errada porque não foi. Porque eu imagino que se eu fosse médica e eu me sensibilizasse com todos os gestantes que acontecesse isso, eu não ia ter vida, porque eu ia viver em depressão de presenciar isso. Então eles precisam ter, tipo, uma película, sabe? Pra que isso também não, sei lá, eu não sei nem o que falar. Não interfira na vida pessoal deles. Eles precisam saber separar o profissional do pessoal.
E aí ele me explicou, ele falou, olha, possivelmente esse sangramento que você estava tendo já expulsou o embrião, agora só tem muita pouca coisa aqui, eu não sei o que se fala, se é resto de parto, não é resto de parto, eu não sei o que é. E aí você vai mostrar agora no médico, e ele vai decidir se vai fazer curetagem ou se vai deixar sair naturalmente, porque tem muito pouco mesmo. No meu outro vídeo eu relatei que eu não fiz curetagem, eu fiz um procedimento a 1000, que disseram pra mim que era um procedimento menos agressivo. E realmente foi necessário porque eu sangrava muito, 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 muito. Eu jorrava sangue. E a dor que eu sentia de cólica era assim, um negócio insuportável. E eu jorrava demais, 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 demais. E dessa vez não, foi tipo uma menstruação, sabe? Uma coisa contida, que o absorvente dá conta. E aí provavelmente foi por causa do meu tempo gestacional, né? Da outra vez eram 12 semanas, dessa vez eu tinha acabado de completar 6 semanas, então era muito recente. Passei no médico, passei na triagem de novo e a médica perguntou, você é gestante? Aí eu virei pra ela e falei, não mais. E aí eles não têm o que responder. Eu vejo que às vezes eles ficam tentando, nossa, você acabou de perder, você passou por ultrassom sim. E a gente fica tentando não chorar, né? E aí ela me passou os procedimentos, passei pelo médico, era uma outra médica, e passei pra ela e ela, né, explicou que era assim, infelizmente, e que eu precisava voltar lá no sábado, hoje é quarta-feira, precisava voltar lá no sábado pra poder ver se já realmente limpou, se meu organismo já tirou tudo, eu vou fazer uma outra ultrassom, e se não tiver, aí eles vão fazer uma raspagem, mas eu acredito que sim, porque ela disse que era coisa de 1,6 milímetros, é muito pouquinho, então pode ser que o meu corpo mesmo limpe, né, meu corpo mesmo expulse. E aí a gente, tava sozinha, né, eu e Deus. E aí ela falou comigo, depois você vai marcar uma consulta com o médico, consultório, não vai vir pronto atendimento, você vai marcar um médico e você vai contar pra ele esses relatos para que ele possa tentar rastrear isso. Ele vai te pedir exames específicos para poder tentar descobrir quais são as causas desses abortos, que foi o segundo aborto. E aí ela disse que, então, você tem referências de médico, alguém que você confia? Eu falei, eu não tenho, porque tudo que eu fazia era pelo SUS, eu não tenho ninguém pelo plano, eu não tenho ninguém que eu confie. E eu já estava tentando pesquisar isso, porque pra mim, a gestação, o parto, precisa ser com pessoas humanizadas. Não é com qualquer médico, então é extremamente difícil achar isso pelo plano de saúde. Tipo, até porque as taxas que os planos de saúde repassam para os médicos é uma vergonha. Então, profissionais humanizados, gente, é muito raro de você achar alguém que atenda por plano de saúde, é tudo particular. Então eu não tinha achado ninguém, falei com ela que não tinha ninguém, ela foi escrever algumas referências pra mim. Ela falou, olha, o meu consultório ele tá fechado nesse momento porque eu tô fazendo curso, porque senão eu mesma te atenderia, eu queria te dar essa assistência, e aí eu vi um cuidado dela naquela hora, sabe? Dela tentando me acalmar. E aí ela falou comigo, você vai, faz esse ultrassom no sábado, ver se limpou tudo, e depois você marca com o médico para ele poder te pedir esses exames específicos. Eles levam alguns dias para sair, para poder detectar por que você teve 2 percas gestacionais, porque você já teve outros 2 partos, os primeiros foram, nunca perdi, foi depois. E aí ela falou comigo, olha, eu tava de uniforme, porque eu tinha que trabalhar. Eu achei até então que eu ia só fazer uma ultrassom, tava tudo bem, e de lá eu ia trabalhar, então eu fui de uniforme. Ela falou, você precisa de um atestado? Eu falei, eu ia trabalhar, né? E aí ela falou comigo, você tem direito a 15 dias de atestado, né, por causa da perca gestacional. Você quer os 15 dias? E aí eu falei, por mais que eu quisesse 15 dias, eu me recompus, e aí eu lembrei que eu tenho uma família, eu tenho outros 2 filhos, que eles precisam que eu trabalhe, por mais que eu não queira trabalhar, por mais que eu queira ficar com eles. E eu preciso trabalhar, eu não trabalho porque eu quero ocupar meu tempo, é porque eu preciso. Então, se eu não trabalhar, eu não vou produzir, e aí eu não vou receber o que eu preciso, o mínimo, né? Porque mesmo assim, o que eu recebo não é o que eu preciso, mas amém. E aí eu falei com ela, eu queria os 15 dias, mas me dá só essa semana pra me recuperar. Hoje é quarta, então aí ela me deu, né, do resto da semana, e aí na segunda eu volto à vida normal. E aí foi isso, eu saí dali, e a minha pastora me mandou mensagem falando, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Já foi? E aí eu liguei pra ela e falei com ela, acabei de perder meu bebê de novo. Não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. E as pessoas na rua me vindo chorando no ônibus, o ônibus chegou e eu chorando, e eu
tentando, sabe? Eu coloquei a máscara pra tentar tampar uma parte do meu rosto. Pra ninguém, sabe? Pra ninguém, tipo, moça, você tá bem? Eu não queria contato com ninguém. E aí, nesse meio tempo, o Lucas me mandou mensagem. E aí, já saiu? Já foi lá? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele? Porque ele tá tão feliz. Ele tava com uma expectativa tão grande. E aí ele... Falei, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Eu não vou falar pelo celular, mas aí ele vai ficar me perguntando o dia inteiro. E na hora de ir embora, eu tinha que encontrar com ele. Então como que eu vou falar com ele aqui? Hoje você não precisa me esperar pra ir embora. Eu falei, como assim? Não precisa te esperar? Onde você tá? E aí eu tive que ligar pra ele, falar pra ele. E aí, pra minha surpresa, né, lembra lá no início do vídeo que eu falei pra vocês que na primeira reação dele da segunda-feira foi de ficar muito bravo, porque ele não queria passar por tudo isso de novo. Pra minha surpresa, ele ainda não tinha ido trabalhar, né, então ele tinha deixado os meninos na escola, voltou pra arrumar as coisas dele pra ir trabalhar. E ele tinha tido tempo dele com Deus, a sós com Deus em casa, e ele falou comigo assim, Lohane, eu tava orando agora, e Deus me deu uma tranquilidade tão grande. E aí, eu falei, glória a Deus. E nisso ele já tinha pedido perdão a Deus, pelo que ele tinha falado na segunda, né? Que se acontecesse qualquer coisa ele não ia tentar mais, ele ia fazer vasectomia. Então ele falou, olha, foi a minha reação explosiva, porque é um pico de alegria muito grande que você recebe pra do nada você receber uma bomba tão grande, uma bomba de tristeza tão grande, sabe? Então ele já tinha pedido perdão a Deus, e aí ele falou comigo, glória a Deus me deu uma tranquilidade muito grande. E aí eu lá na rua, né, comecei a chorar mais ainda, pedi desculpa pra ele, né? Ele falou, Hannah, a culpa não é sua. E aí eu fui pegar o outro ônibus, né? Peguei 2 ônibus pra poder vir embora pra casa. Gente, assim, eu penso na pessoa que chorou até no ônibus. Graças a Deus, ônibus vazio, contra fluxo e ainda muitas empresas, né? Muitas pessoas iam voltar a trabalhar depois de meio-dia e isso era o quê? Eram quase 10 horas da manhã, então, ou seja, tava tudo vazio, né? Os ônibus, tudo vazio. E aí, chorei horrores na vida no ônibus. E aí eu desci do ônibus, né, na minha casa, que é longe pra caramba. E aí encontrei com o Lucas no meio do caminho, que ele já estava indo trabalhar. Como é um pedaço ainda que eu tenho que andar, né, do ponto que eu desço da minha casa, ele me encontrou no caminho, me trouxe em casa. Ele me deu um abraço. E aí eu chorei mais ainda. E aí eu pedi desculpa de novo e ele falou, Rani, a culpa não é sua. Fica em paz, fica tranquila, descansa hoje. E tá tudo bem. Deus, ele é bom. E Deus me deu uma paz. Vai ser feita a vontade dele. E aí eu perguntei pra ele, mas aí você vai querer tentar de novo? Ele falou, eu vou. E aí ele foi trabalhar, eu vim embora. Eu cheguei, eu orei. Eu falei, Senhor, o Senhor é bom. Independente de qualquer coisa, o Senhor é bom. Sabe? Deus me dando ou Deus não me dando um bebê, ele continua sendo bom, ele é fiel, ele é Deus, a graça dele, a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida mais uma manhã. E o bem mais precioso que nós temos é a salvação. O amor do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz. Então eu disse mesmo, se o Senhor me der um bebê, ou se não, amém. Eu sei que tem muitas pessoas que podem pensar, Lohane, você já tem 2 filhos. Gente, não interessa. Um filho não substitui o outro, sabe? Uma gestação não substitui um aborto. Nenhum deles são substituíveis. Cada um é único. E então foi isso que aconteceu. Eu preciso voltar lá. Agora meus vizinhos estão fazendo obra, por isso estão fazendo esse barulho. E tem um louvor que eu fui escutando ele repetiu 300 vezes, porque como eu falei, o caminho é longo, né? Então eu saí de casa já escutando ele até chegar lá, depois que eu fui embora eu fui escutando ele de novo, ele repetiu 300 vezes, não escutei mais nada. E esse louvor falou muito comigo. Ele fala que o Senhor, ele é fiel e bom pra mim. Do anoitecer ao nascer do sol, eu te louvarei, acredito que seja isso. Então, independente de qualquer coisa, a honra e a glória do Senhor. Eu tô contando isso aqui pra vocês porque eu creio que tem um propósito nisso. Deus não é carrasco, não é que Deus quer nos ver sofrer, é que tudo tem um propósito, Ele tem controle de tudo e nada foge, nada foge. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e eu continuo crendo nele. Em 2022, quando eu sofri aquela perca, eu falei, eu não vou ter outro bebê agora, porque se eu tiver, vai ser pra poder tentar substituir esse que eu perdi.
E agora a mesma coisa. Eu não vou fazer isso porque eu não posso tentar substituir. Eu preciso passar por esses processos. E algo o Senhor tem para tratar comigo. Porque pela segunda vez aconteceu tudo de novo, com menos intensidade. Porque eu descobri há pouco tempo e logo já foi acontecendo tudo. O outro eu descobri, fiquei ali com um mês com essa notícia que eu estava grávida, até que tudo começou a acontecer. Então eu não tinha nem 2 dias que eu sabia que estava grávida e tudo começou a acontecer dessa vez. Então, né, até pelos processos que eu passei no outro aborto, de jorrar sangue, jorrar, e de sofrer muito, de ter que ficar internado, né, agora, até então, tudo indica, né, que tá mais tranquilo. Acredito que é pela idade gestacional também, era menos tempo. E é isso. E eu tenho uma outra notícia pra vocês, né, que eu já até adiantei. A outra notícia muito boa, né, essa foi a notícia muito ruim, mas a notícia muito boa é que Deus é bom. E a vontade dele é boa. E eu só continuo crendo nisso. E eu creio que eu vou ficar agora nesse período pra me recuperar. E é isso, Deus, ele continua sendo bom. Se ele fizer, ele é bom. Se ele não fizer, ele é bom. Ele não tem que me dar nada, ele não é meu empregado. A vontade dele prevalece. Então é realmente se recuperar para que tudo volte ao devido lugar, ou que ele abra as portas de outras coisas, não sei. Mas é isso, gente. Eu vou deixar aqui, né, toda a trajetória do que aconteceu, os flashes do que aconteceram e um pedaço do louvor também. E eu espero que você também seja edificado com esse louvor, porque o Senhor, ele falou muito comigo através dessa música. E eu espero de verdade que, através desse testemunho, Deus fale com você, porque nem sempre é muito fácil a gente ver testemunhos de nossa, eu fui curado, nossa, eu recebi isso, nossa, aquilo, mas a gente também tem que saber testemunhar nesses momentos, sabendo que quem me sustenta é Deus. Ele é bom, ele é fiel o tempo todo, e o amor dele por mim é incondicional. Independente de eu estar grávida, independente de eu não estar, não interessa. Ele me ama e ele é fiel. E eu sei que eu posso confiar nesse Deus tão bom, nesse Deus Pai que cuida da gente. E aí é isso. Como em 2022 aquela médica me disse que eu nunca mais esqueci. Vida que segue. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se ele prometeu, vai acontecer. Nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Oh, fiel tu és, Senhor, a mim. Passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme